sejam bem-vindos, né? Todos são novos de Cresce, que tenham muito sucesso na profissão aí que vocês escolheram, seja com a profissão principal, talvez uma segunda profissão, o plano B na vida, né? Que agora o ser humano está criando um plano B. Vou dar aula, vou ser corretor de imóveis, eu tenho uma profissão, mas vou fazer uma segunda coisa aí para conseguir ajudar na remuneração e distrair também, tem uma outra renda. Então, parabéns para você. Já optou, já fez a coisa certa, porque você tirou o Cresce, né? Então, você agora tem inscrição junto ao conselho. Então, você não é um sujeito que está agindo de forma ilegal. Vou fazer umas transações imobiliárias sem o Cresce. É crime, é exercício legal da profissão. Está erradíssimo, é um perigo isso. Não, para você fazer transação imobiliária, tem que ter o Cresce. Então, parabéns, você já tirou o Cresce, agora sim você está apto a realmente fazer transações imobiliárias, tá? Para quem não me conhece, sou o professor Júlio César Santos, sou apresentador do programa Questão de Direito. É uma aula para você, toda quarta-feira, das 10 às 10h30, amanhã, inclusive. Professor, como que eu faço para achar esse programa? Na TV Cresce. Digita no YouTube, você também vai achar os programas, ou na TV Cresce, das 10 às 10h30. Professor, por que é interessante esse programa? Porque todos os temas do programa é feito com carinho para você. É com base numa pós-graduação em Direito Imobiliário, só que é mexido no conteúdo para ficar mais didático, mais acessível, mais gostoso de você entender. Faz a diferença. Faz a diferença porque dentro desse curso nós temos direito penal. O que é exercício legal da profissão? Será que o corretor pode cometer crime? Quais são os crimes? O que é ato inicial? O que é uma certidão? O que é um inventário? O que é um divórcio? O que é um regime de casamento? O que é o direito imobiliário? O que é uma ação de despejo? Como fazer um contrato de locação, um contrato de compra e venda? Está tudo lá. Mas eu não tenho tempo de assistir na quarta-feira por algum motivo. Você assiste o reprise do programa no próprio site, ou no YouTube, digita lá no YouTube, professor Júlio César Santos, advogado Júlio César Santos, questão de direito, todo jeito você vai achar no YouTube ou na TV Cresce. Amanhã, nós vamos para o programa, se eu não me engano, 45. Então não vai perder, é muito conteúdo, é meia hora de programa. Fora isso, tem a Quarta Nobre, tem o Cresce Esclarece, tem muita coisa boa para você, gratuito. Então não perca, tudo custa dinheiro no Brasil, tudo é caro, né? Então você que já está aqui, já está de parabéns. Você aceitou o convite para participar de uma palestra de grande importância, porque o ponto de partida, como o próprio nome diz, você está começando, né? A sua carreira, o seu sucesso junto ao Cresce. Então, para você começar, você tem que se qualificar, ter formação. Não tem outra forma. O segredo do sucesso é esse. O sucesso que eu falo, não de ganhar dinheiro, que é o que todo mundo quer, mas o maior sucesso que nós podemos ter é o quê? Não ter problemas na profissão. Já pensou você, corretor, começou 3 meses de carteira de Cresce, já tem um processo criminal, um processo cível. Já pensou? Uma anulação do negócio que você tem que devolver a comissão. É terrível isso, né? E como que eu vou evitar isso? Quando eu tenho oportunidade, é a terceira vez que eu estou aqui no ponto de partida, eu sempre trago esse assunto porque é importante. Qual que é o segredo para o corretor não ter problema? Um corretor de sucesso, um advogado, um corretor de seguros, um dentista? Qual que é o segredo de sucesso? Sucesso não é aquele ganhar dinheiro, conseguir êxito, mas o sucesso é não ter problemas na profissão. Porque quando você tem um problema na profissão, você não dorme, você não tem paz. Então vamos lá para um exemplo aqui, ó. O corretor pode cometer crime? Vários. O corretor que não tem noção do que é crime, ele pode entrar numa lavagem de dinheiro sem saber por quê. O corretor, se não repassar o dinheiro do cliente dele, ele comete um crime, ele fica com o dinheiro, esse dinheiro não é dele, é crime. O corretor que não é corretor porque não tem inscrição no Cresce, exercício legal da profissão. Como que eu vou evitar esses problemas na minha profissão? No primeiro programa Questão de Direito, você vai achar com facilidade no YouTube ou na TV Cresce, é o programa número 1. Nós falamos sobre atos iniciais. Professor, por que você defende tanto esses atos iniciais? Porque os atos iniciais é o segredo do sucesso, é o segredo para você não ter problema na profissão. O que são esses atos iniciais? Numa transação imobiliária, seja na compra e venda, seja na locação, você tem que tirar a certidão. Não existe corretagem sem trabalhar com certidão. Como que você vai fazer uma locação, um contrato de locação, uma intermediação numa locação, uma intermediação numa compra e venda e não tira a certidão? Você precisa conhecer quem faz parte do negócio. E quem faz parte do negócio, professor? Depende do negócio que você está fazendo. Num contrato de compra e venda, comprador e vendedor, você precisa conhecer. E o imóvel, você precisa conhecer o imóvel também. E na locação, locador e locatário. Como que eu vou conhecer? Então você vai dividir em 3. As partes, né, ativa e passiva, e o imóvel. É comprador? Você precisa conhecer esse comprador. Certidão de distribuição cível.
Ah, professor, é difícil esse negócio de certidão, é nada, hoje é babo, ó, mamão com açúcar hoje, tudo pela internet, não tem desculpa. Certidão, distribuição cível. Por quê, professor? Eu preciso conhecer se o vendedor tem dívida. Será que o vendedor está vendendo um imóvel, mas ele está devendo na praça aí? Esse negócio pode ocorrer nulidade no negócio, você vai ter que devolver o dinheiro da comissão. Então é importante conhecer o vendedor. Professor, é importante conhecer o comprador? Também. Certidão de distribuição cível também. Certidão de distribuição criminal. Porque vai que esse comprador tem dinheiro, mas esse dinheiro provém de comércio ilícito. E aí você pode fazer parte dessa quadrilha, ou pelo menos a polícia, numa investigação federal, civil, entender que você faz parte disso. Para que você vai correr o risco? Então tem que tirar certidão de distribuição cível, certidão de distribuição criminal, tem que tirar certidão. Distribuição criminal para perceber se o sujeito que está comprando ou vendendo tem processos criminais. Você tirou uma certidão criminal, verificou que o comprador foi preso por tráfico de drogas, foi preso porque vende armas. Esse dinheiro, será que é de uma boa origem, esse dinheiro desse comprador? Né? Você vai querer fechar o negócio e correr o risco, talvez, de participar de uma investigação? Uma polícia federal na porta da sua casa, do seu escritório, uma polícia civil? Então você precisa conhecer o cliente. E quando eu falo de conhecer o cliente, não é só o comprador, o vendedor, o locador e locatário. Mas você precisa conhecer o seu cliente, principalmente conhecendo o imóvel. E como que eu vou conhecer o imóvel que eu estou vendendo, eu estou alugando como corretor? Eu preciso tirar a certidão. Certidão de matrícula. Não tem como você conhecer o imóvel que você está alugando ou está vendendo sem tirar a certidão de matrícula. Certidão de matrícula é o histórico do imóvel. O direito imobiliário segue o princípio da continuidade. Tudo que está ali na matrícula é história, começo, meio e fim daquele imóvel. Antes de 73, chamado de transcrição. Após 73, chamado de matrícula. Ah, professor, eu fui no cartório e falaram que não tem certidão de matrícula, mas tem certidão de transcrição. Porque antes de 73 era chamado de transcrição. Após 73, matrícula. O que mudou? A formatação. A matrícula é muito mais fácil de enxergar, de entender. A matrícula tem requisitos, tem um nome completo, tem a descrição do imóvel. Transcrição, naquela época, antes de 73, não tinha nem RG CPF, não precisava, né, ter o RG CPF. Então fique atento a isso. Os atos iniciais são importantíssimos para que você tenha sucesso na profissão. Então tem que tirar a certidão. Corretagem de imóveis é tirar a certidão. Você tem essa obrigação. Certidão cível, certidão criminal, certidão trabalhista também. E cuidado com a certidão trabalhista, porque quando a gente fala de certidão trabalhista, hoje com facilidade você consegue tirar a certidão trabalhista no site do TRT. Ah, professor, mas qual site TRT? Depende do estado que você está negociando. Em São Paulo, www.trtsp.jus.br. Só que a trabalhista você tem que tirar duas certidões. A certidão de distribuição trabalhista, que equivale de ações trabalhistas, e a certidão de débitos trabalhistas. Professor, é diferente? É diferente. Débitos, porque já existe um débito, já existe uma sentença que condenou talvez o seu cliente. A ação está em andamento. A ação em andamento não quer dizer que o cliente está devendo, mas tem uma ação em andamento e você tem que fazer isso. E esse conjunto de certidão, eu vou fornecer ao meu cliente, você pode até fornecer, mas esse dossiê não é para o seu cliente, é para você, vai te proteger como corretor, como imobiliária. Porque amanhã depois se dá algo errado no negócio, na transação imobiliária, se você não tem certidão, o que você fez numa transação imobiliária? Como que você vai provar que você trabalhou? Se o seu trabalho como corretor é respaldar o negócio, né, dar atenção ao negócio, fazer algo para que o negócio dê certo, se você não tirou uma certidão, você fez algo correto? Será que está certo isso? Que investigação documental você fez? Nenhuma. Então, com certeza, num processo onde vai ocorrer a nulidade no negócio, da transação imobiliária, o que vai ocorrer? Você vai ter um problema, talvez criminal, disciplinar junto ao CRECE. E quando eu falo de responsabilidades, o corretor, com a carteira, com a inscrição junto ao conselho, tem várias. Porque nós temos a responsabilidade perante ao conselho, que é a responsabilidade disciplinar. Você vai ser processado administrativamente. O conselho vai te punir, uma advertência, uma suspensão, ou perder a carteira que você acabou de adquirir. Mas temos a pior responsabilidade, que é a penal. Já pensou você sofrer um processo criminal? Que vergonha que é. Alguém vai puxar uma certidão de você, com o seu nome vai constar um processo criminal em andamento. Vai te queimar no mercado.
Pior que a criminal, não sei se é pior, é a cível, que você vai ter que pagar do bolso, porque cível é condenação, perdas e danos. Se você fez algo errado como corretor, é um profissional para fazer transações imobiliárias e não fez de forma correta, não usou, foi imprudente, negligente nessa transação, você vai pagar uma indenização aí para os seus clientes, não é nem para o cliente. E nesse ponto nós temos vários exemplos. Tem um corretor que há uns 2 anos atrás me procurou para fazer uma defesa. O que esse corretor fez? Ele fez uma locação no imóvel aí no Morumbi. Só que nessa locação ele não fez o auto de vistoria. Quando você faz a venda de uma casa, ou a locação de uma casa, você tem que fazer o auto de vistoria. Professor, o que é esse auto de vistoria? É um documento, se você quiser fazer com foto, melhor. Se não quer fazer com foto, não tem importância. Onde você coloca lá, tem 3 lâmpadas, tem um data show, tem uma câmera. Você vai discriminar o que tem no imóvel, seja no ato de compra e venda, seja na locação. Com foto, melhor ainda. Esse auto de vistoria você vai dar para o seu cliente. Tanto o comprador como o vendedor dá um visto. Para dar ciência do que ele está comprando, do que ele está alugando, para não dar problema. Porque a gente sabe que ele quer alugar uma coisa e depois ele fala que alugou outra. Ou ele quer comprar uma coisa e depois fala que comprou outra. E vai sobrar para você. Nessa situação, nesse imóvel no Morumbi, o que aconteceu? Depois de 6 meses de contrato, o contrato foi rescindido, porque o rapaz tinha problema com drogas, foi o pai e a mãe que alugou para ele, mudou ele de cidade para ver se ele mudava as companhias. O sujeito foi ver o apartamento que foi feita a locação, cadê o lustre? Cadê o lustre? 2 lustres. E ele apareceu no processo com um recibo, R$6.000 cada lustre. Para quem sobrou essa história aí? O corretor. Porque o corretor não fez um auto de vistoria. Nem inicial e nem final. Então, o auto de vistoria tem que ser feito inicial e final. Recibo de entrega de chaves tem que ser feito também. Os contratos. Professor, contrato é tudo igual. Não é tudo igual. Compra e venda, pagou, levou. Houve a tradição. Compromisso, tem dívida. Você pagou 50 mil, mas deve 250. Compromisso de compra e venda. Promessa, vai ser construído ainda o empreendimento. É fração ideal, não foi construído. É tudo diferente. Eu costumo brincar com essa situação de contrato. Mesma coisa um rapaz chegar na noiva e falar assim, ó, dentro do carro, vou casar com você, bem baixinho, só para ela. É compromisso ou uma promessa? Né? Promessa bem mal feita, né, doutor? Né? Bem mal feita, porque não tem nem testemunha. Quando ele dá aliança para ela, vou casar com ela, é compromisso ou é promessa? Compromisso, dá até dano moral, porque está enganando a moça. Muda tudo, e o contrato é assim também. Cuidado com esse contrato, compra e venda, pagou, levou, houve a tradição. Tem dívida porque não pagou à vista? Compromisso. Vai ser construído? Promessa. Tenho que trabalhar com a proposta, com o aceite. Hoje tem validade por e-mail, tem que tirar certidão, tem que ter atos iniciais. Então essa é a dica no ponto de partida, que é a principal dica, é a dica de chave de ouro. Então não deixe de trabalhar com contrato, com tudo escrito, por e-mail. Não deixe de tirar certidão, não deixe de fazer auto de vistoria. Cuidado, porque você pode sofrer uma responsabilidade. E se fosse uma só, pior que várias, né? Criminal, essa dói, doutores. Né? Já pensou a polícia na porta da sua casa? Que vergonha. Federal, cível, cuidado. Tem que ver para quem você está vendendo, para quem está comprando. Tem que dar uma investigada. Gerente de banco. Hoje, os grandes bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, entre outros, não vou nem ficar falando o nome aqui, porque o programa ao vivo, até um abraço para o pessoal que está nos assistindo pela internet. Hoje, a orientação aos gerentes de conta corrente é conhecer o cliente. Porque o gerente de conta corrente, se ele abre uma conta e esse dinheiro provém de algo ilícito, vai sobrar para quem? Para o gerente também. Vai ser dispensado, vai ter problemas cíveis e criminais, e o corretor é a mesma coisa, ele tem que saber de onde que vem o dinheiro. Ah, meu cliente está comprando tudo que eu ofereço para ele e quer comprar. Cuidado com esse cliente. Pode ser uma alegria e uma tristeza, né? Porque a tristeza é você ser envolvido aí no processo criminal. Tudo que você ganhou, você vai pagar. Vai pagar para se livrar do problema depois. Sai caro. Então, cuidado com isso, tá? Muita atenção em relação a isso. Deixa eu falar mais uma coisa, então. Então, combinado aqui, o programa Questão de Direito é toda quarta-feira, das 10 às 10h30. O interessante desse programa, se você assistir ao vivo, você consegue mandar pergunta no ar. Ao vivo eu vou te responder. Com muito carinho, feito por mim, pela direção do programa. Dá um trabalho danado. Nós temos aqui um querido amigo que faz parte da pós-graduação, conteúdo extenso. Para dividir meia hora é difícil, né? Olha lá. Meia horinha a gente consegue deixar para você mais didático.
Então não vai perder. Toda quarta-feira, das 10 às 10h30, você faz pergunta. Inclusive, faça a pergunta. Porque a sua dúvida pode ser a do colega. A sua dúvida a gente aproveita como um exemplo. Enriquece o programa. E vamos divulgar esse programa também através de WhatsApp, Facebook. Quanto mais audiência tiver esse programa, que hoje já temos uma boa audiência, graças a Deus, quanto mais audiência, mais rico fica o programa. Porque mais pergunta, mais temas, sugestões de temas, tá? Então fica à vontade. É o seu programa e a sua formação. Gratuito, hein? Dá para assistir até no celular, não tem desculpa, tá? Então, bacana. Bom, então já deu o toque aqui no ponto, como é ponto de partida, esses toques importantes aqui, práticos. Cuidado. Cuidado que para você ter sucesso, tem que fazer auto de vistoria, tem que tirar certidão numa transação imobiliária, tem que tirar foto, se você tem condições de tirar foto, tira foto também. Tem que fazer recibo de entrega da chave, tem que fazer o contrato correto, proposta e aceite. Acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente, eu tenho que levar registro no cartório de imóveis, hein? Corretor, advogado que trabalha no direito imobiliário não pode incentivar a aventura jurídica. Ah, faz um contratinho de gaveta mesmo, você vai gastar dinheiro no cartório? Ih, guarda lá na sua gaveta. Depois esse comprador perde a propriedade, vai cair para cima de você, hein? Você que orientou ele a fazer isso. No Brasil, nós temos o princípio da continuidade em relação ao registro público. Tem que ser feito em cartório. Professor, eu posso fazer contrato de gaveta? Pode. Menos que 30 salários mínimos. Passou de 30 salários mínimos, tem que levar no cartório de registro de imóvel. Cartório de registro de imóvel é por competência. Tabelião é outra coisa. Tabelião faz escritura pública. Não vai levar o cliente lá no tabelião e falar assim, ó, vem registrar meu imóvel. Que aí o tabelião vai falar assim, não é aqui, meu filho, é lá no cartório de imóvel. Você errou o endereço, está aqui o endereço, vai passar vergonha, tá? Então cuidado com isso. Tabelião faz escritura pública. Registro de imóveis faz registro, tá? Cuidado com isso, então. Então, questão de direito, tá? Se você vê o Logan lá, você já vai ver o que faz. Eu passo também meu telefone aqui, se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição, tá? Então, está meu e-mail aqui, julio.professor.direito@gmail.com. Professor, você responde todos os e-mails? Respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque esse e-mail é uma média de 130 e-mails por dia. Então, eu respondo, mas tem um pouquinho de paciência aí, em torno de 5 dias aí eu te respondo, com muito carinho, mas tem paciência aí com o professor. Eu passo o e-mail porque acho que é uma forma, a sua dúvida pode ser de outra e a gente vai enriquecendo juntos, tá? Tem o site também, www.profjuliocesar.com. Esse site é cheio de modelos, ele está passando por uma mudança, uma modificação, mas é cheio de modelos, de contrato de compra e venda, apostila para OB, segunda fase, para quem faz direito também, apostila de direito imobiliário, tem informações do lançamento do livro também. Então, fica à vontade em acessar. O Cresce também disponibiliza vários modelos, né, de contratos, entre outros modelos de relação ao direito imobiliário, as transações imobiliárias. Aproveite. Os modelos são muito bem feitos, bem elaborados, mas se você precisar, quiser dar uma olhadinha nos nossos modelos também, está à sua disposição, de forma gratuita, tá? A intenção é ajudar. Nós vamos lançar o livro e Manual de Direito Imobiliário, agora no mês 6. Houve um atraso em virtude da mudança do Código Civil, então a gente quis aproveitar para mudar algumas situações dentro do livro. E aí, quem quiser fazer parte, na verdade, vamos lançar em 3 locais aqui em São Paulo, até 140 pessoas. Quem for vai ganhar um livro, além de participar do café, tá? A gente vai fechar o local, mas é aqui na Paulista. Então, quem tiver interesse, entre em contato nesse telefone aqui, 2061, e aí informa quem atender no escritório que tem interesse de participar do lançamento do livro para ganhar o livro. E aí você vai ser convidado por e-mail, vai levar esse convite e vai participar. Convido você com muito carinho, vale a pena, tá? Um livro bem completo, diferente do que tem no mercado aqui. Outra coisa também, nós temos também uma escola de formação prática, também gratuita. Então, quem quiser fazer o primeiro nível, tem 2 cursos que a gente costuma lotar a sala com 130, 160 alunos. O primeiro é formação prática para corretores, né? Só que jurídica. Então, o que é um contrato de locação, como fazer um contrato de locação, o que é um uso capião, tudo gratuito, primeiro nível. Então, se você quiser, entre em contato naquele número também, e aí você faz, o curso é de 12 horas, tá? Então, você tem que ver a data direitinho. E tem a formação de síndico. Você que mora em prédio, condomínio, avisa o síndico também. Também gratuito, nada cobrado aqui, tá bom? Então, à disposição. Colegas, então vamos falar um pouquinho do novo Código Civil. Código de Processo Civil. Professor, o que é esse Código de Processo Civil, hein? Nós temos o Código Civil. E o Código Civil, ele dita os conceitos. Os conceitos civis da convivência civil.
Ou seja, capacidade. Um exemplo, o sujeito tem menos que 16 anos, ele é totalmente incapaz? Não. Tem menos que 18, ele é totalmente incapaz? Não. Ele é relativamente incapaz. Dos 16 aos 18, ele é relativamente incapaz. Menos que 16, ele é absolutamente incapaz. O que muda isso tudo? Porque quando ele tem menos que 16 anos, numa procuração, num contrato de compra e venda, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser representado com menos de 16 anos. O que significa isso, professor? O papai, a mamãe ou o representante legal tem que assinar por ele, menos que 16, por ele. Ah, professor, então eu posso vender um imóvel para um cliente de 16 anos? Claro que pode. Do jeito que tá as coisas, é até mais fácil, né? Tá cheio de cantor de funk com menos de 16 anos, não é? Então, o pessoal tá com dinheiro aí, a molecada, hein? Com menos de 16 anos. Então é capaz de você conseguir vender um bom imóvel para esse sujeito. Ah, mas não pode, ele é menor. Claro que pode. Só que ele vai ter o quê? A supressão, né? Na verdade, dessa incapacidade. Ou seja, o papai, a mamãe ou o representante legal vai assinar por ele. Dos 16 aos 18, ele não vai ser representado, ele vai ser assistido. Como assim, professor? Ele vai assinar a procuração, ele vai assinar o contrato de compra e venda, porém, do lado dele, vai estar a assinatura do papai, da mamãe ou do representante legal. Mais que 16, muda. Representado é uma coisa, assistido é outra. Assistido, ele assina junto com esse representante legal. Representado, não. O representante assina para ele. Então, menos que 16, absolutamente capaz. Ele não assina nada. É o papai, a mamãe ou o representante legal. Mais que 16 até os 18, quem for o representante legal vai assinar com ele. Isso é o Código Civil, que vem trazer vários conceitos, né, em relação à capacidade, não só a capacidade, mas o que é posse, o que é uso capião, assim por diante. Código Civil vem trazer conceitos que nós utilizamos no dia a dia. Mas o Código de Processo Civil, ele vai tratar o quê? Dos institutos processuais. Como que funciona o processo? Como assim, professor? Processo. Processo, nós temos a competência civil. Competência civil é processo de inventário, divórcio, separação, processo de cobrança, direito do consumidor, é esfera civil, Tribunal de Justiça. Mas nós temos o ramo do direito, que é o direito penal, uma outra coisa, direito penal, que aí vai obedecer às regras do Código de Processo Penal e do direito penal, uma outra coisa. Nós temos ainda direito tributário, direito constitucional, que é uma outra coisa. Mas dentro do nosso Código de Processo Civil, que é um conceito fácil, que é o Instituto de Ferramentas, né, processuais, o Código de Processo Civil é um instituto que gera ferramentas processuais, ou seja, processo tem a regra do jogo, eu não posso fazer o que eu quero num processo. Processo eu não posso falar quando eu quero. O processo inicia-se com uma petição inicial, 282, do antigo, né? Agora o novo vai ter um outro artigo. Inicia-se sempre com uma petição inicial. Tem que ter os requisitos, endereçamento, fato, qualificação, fato, fundamento e pedido. Depois o sujeito, o réu ou o requerido, ele vai ter o momento oportuno para falar no processo, mas não quando ele quer, quando o processo deixar ele falar, que é a contestação. Entre a inicial e a contestação, nós temos que ter o quê? A citação, que é feita via postal, via correio, via oficial de justiça, né, via edital. Então, a citação, para que o réu possa se defender, ele tem que saber do que está sendo processado para cumprir o princípio do contraditório e ampla defesa. Então, processo não é a casa da sogra. Processo é um caminho, é um trilho de trem que tem que ser seguido. Que nem uma escada. Se eu pular um degrau, o que acontece? Corre o risco de cair, não cai? Pode cair. E o processo é isso. Você tem que seguir os requisitos processuais. Você não pode fazer o que você quer. E por que falar dessa mudança do Código de Processo Civil? Qual o objetivo dessa mudança? Todo mundo que está aqui, processo é rápido ou demora muito? Demora, né? E como demora, né? Os colegas aqui. Um processo hoje, a média de um processo convencional é de 3 a 5 anos. Ah, mas meu colega, meu vizinho fez um divórcio, saiu rapidinho. Professor, claro, nós temos jurisdição. Jurisdição tem a jurisdição contenciosa e temos a jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária é um processo, mas não tem briga, não tem autor, não tem réu, não tem sentença, tem homologação. O sujeito se divorcia, mas ela também quer, ele também quer. Está tudo dividido, é só um contrato só. O advogado é advogado dos dois.
Não tem, eu tenho um número de processo, mas não tenho uma contestação, não tenho uma sentença, aí é rápido mesmo. Jurisdição voluntária, jurisdição consensual. Mas o processo propriamente dito, que é o processo litigioso, que tem autor, que tem réu, que tem contestação, tem inicial, tem provas, tem audiência, tem testemunha, demora. E demora muito. Então, diante dessa reclamação, que é uma reclamação antiga e sempre vai ter, o novo Código de Processo Civil, ele tem a intenção, nós vamos observar logo mais, se vai suprir efeitos, se vai gerar efeitos, mas ele tem a intenção de gerar celeridade processual. Professor, o que faz o processo demorar? O que faz o processo demorar, além dos casos fortuitos de força maior, além das greves, né? Além de vários problemas que nós temos, greve, doença de saúde, o juiz pode ficar doente também, aí vai ser nomeado um substituto. A vara precisa de uma reforma, a vara, a secretaria, fica parada. Além desses problemas que podem surgir no meio do caminho, o que mais atrasa um processo são os recursos. Porque você imagina o processo, ele começa com uma petição inicial. Para que o réu possa se defender, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ser o quê? Citado. A citação ela tem que ocorrer de 3 formas. Né? Falando genericamente aqui. Via postal, via correio, ou oficial de justiça ou edital. Esse sujeito, após a citação, ele terá o prazo aí, se a gente falar do rito ordinário, de 15 dias para se defender. Depois de 15 dias, provavelmente vai ter uma audiência. Primeira audiência, talvez uma audiência de conciliação, tentativa de acordo. Deu acordo? Não, não deu. Se tiver audiência, não são todos os ritos processuais que têm audiência. Nós vamos ter uma segunda audiência, que é a audiência de instrução e julgamento. Depois dessa audiência de instrução e julgamento, o juiz vai fazer o quê? Chegou o grande momento, escutou depoimento pessoal, escutou as testemunhas. O que o juiz vai fazer? Sentenciar, vai julgar. Aí você fala, meus problemas acabaram, o juiz vai sentenciar, mas se você perder, você vai recorrer dessa decisão. Esse recurso chama apelação, vai recorrer. Vamos dizer que você ganha, a outra parte falou, não, eu ganhei na primeira instância, se ele ganhou no Tribunal de Justiça, eu vou recorrer para Brasília. Recorre para Brasília. Mas entre esses recursos, ainda temos alguns recursos que chamam embargos de terceiro, onde a sentença não foi bem feita. Omissão, obscura. Então você quer um esclarecimento dessa sentença. No meio do caminho, se o processo não subir, porque ele sobe. Primeira instância, juiz. Segunda instância, desembargador. Terceira instância, ministro. Se alguém não deixar ele subir, o relator ou o próprio juiz deixar ele subir, cabe um recurso que chama agravo de instrumento. Então você vê, olha quantos recursos aqui, ó. Isso que a gente não está nem entrando no conteúdo do recurso. Olha quanta coisa. E o intuito desse novo Código Civil não é cortar todos os recursos, porque ele vai acabar mexendo com o princípio do contraditório e ampla defesa. Mas o intuito desse novo código aqui é diminuir esses atos protelatórios. Então, esse código vai mudar muita coisa? No sentido processual, vai. Primeiramente, ele já começa cortando o recurso retido. O agravo retido, que é um recurso retido, ele já tira do mundo processual. Professor, ele tira muitos recursos? Não, não tira muitos recursos. Mas a intenção desse novo código é criar a celeridade processual. Professor, e aonde ela vai mudar isso? Né? Já que o processo é a regra do jogo, é o caminho da roça. Ele vai mudar aqui, ó. Em tudo, a instrução vai mudar. Hoje, você ingressa com processo para ter audiência de conciliação. A tentativa desse novo código é você ter uma conciliação antes do processo. Porque se der uma conciliação, resolveu o processo. Mas vale uma boa conciliação do que uma sentença, que é conhecida como sentença traumática. E por que sentença traumática? Porque alguém vai perder uma sentença, você concorda? Alguém vai perder, alguém vai ficar infeliz, alguém vai ficar traumatizado nessa sentença. Então o novo código, ele traz o princípio da conciliação como realmente um escopo. Tento conciliar, não conciliei, vamos para o processo. Então já ocorre uma mudança aí. As partes continuam sendo as mesmas, autor e réu, requerente e requerido. Mas ocorre também uma mudança nos prazos processuais. Né? Hoje nós temos 15 dias para a contestação, 10 dias para o agravo de instrumento, 15 dias para a apelação. Hoje está difícil o negócio, 5 dias para o recurso, na verdade, por embargo de declaração. Esse novo código, além de mudar em relação a trazer à tona realmente o princípio da conciliação, ele vai modificar os prazos. Vai ficar tudo diferente os prazos?
vai realmente mudar alguns prazos, sim. A apelação continua a mesma coisa, né? Mas os prazos, a intenção desse código é cobrar que esses prazos sejam cumpridos, principalmente pelo poder judiciário. Porque o advogado tem um prazo, se ele perder o prazo, o que acontece? Vai prejudicar e muito a ele mesmo e ao cliente. E a justiça, hein? A justiça cumpre o prazo? E a intenção desse novo código é fazer o quê? Que a justiça também cumpra os prazos, os juízes, os funcionários, os auxiliares da justiça. Então, esse código vem trazer essa mudança nos prazos também, e essa mudança em relação aos recursos também. Um exemplo disso é o recurso de agravo instrumento, que agora muda de 10 dias para 15 dias com esse novo código também. Outra mudança importante, você vai perceber com a leitura, que esse novo Código de Processo Civil está mais simples, a leitura está mais agradável. Porque a pior coisa que tem é o juridiquês, não é assim? Eu vou dar uma palestra, se eu ficar falando em termos jurídicos, todo mundo vai dormir, não vai? Não precisa de muito não, 10 minutinhos, viu? Você escuta até ronco. Verdade. Porque o juridiquês é cansativo, né? Aqueles termos em latim, aqueles termos que você é totalmente omisso ou dúbio, você fala, meu Deus, o que está falando esse artigo? Então, o texto do código, novo texto do Código de Processo Civil novo, ele vem com uma leitura mais fácil, mais simples, mais didática. Ou seja, o leigo que não tem a formação jurídica vai conseguir entender o que é o instituto jurídico, o que é um prazo. A explicação está mais esclarecedora. Isso vai ajudar também. Essa é a principal mudança. Professor, e o que trouxe essa mudança, né? Então, é aqui, ó. É a Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Então, parabéns. Nosso novo Código Civil chegou, né? Vamos começar a utilizá-lo. Mas o fundamento jurídico é a Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Então, vamos começar a utilizar esse código. E é a esperança, né? A esperança de uma mudança aí. Lógico, vai mudar completamente? Não acredito, não acredito. Mas se melhorar pelo menos 30% já está bom. Porque do jeito que está, não dá, né? Precisa melhorar. Então, uma esperança esse novo código. Já tivemos uma mudança do Código Civil, já faz um tempo, mas o novo Código de Processo Civil vai ser uma mudança em relação aos prazos, ele vai trazer celeridade processual, vai trazer conciliação. Vamos para as perguntas, então? No início, o senhor falou no negócio de não participar de lavagem de dinheiro. Mas isso também não seria estranho, a gente fazer o papel de investigador? Porque, digamos assim, eu vou e puxo a capivara do cara, a criminal, e sai 400 processos. Em tese, a gente sabe que é um pilantra. Mas eu não posso afirmar isso. Eu vou falar para o cara o quê? Eu não vou fazer negócio com o senhor porque o senhor é pilantra. Não pode. Aí precisa ter o feeling mesmo que a experiência vai trazer. Porque você não pode chegar no cliente e falar assim, olha, eu não vou participar do negócio porque o senhor é assassino. Primeiro que você vai correr esse risco, né? Entendeu? Você falaria para o cliente? Eu não falaria não, né? Então toma cuidado com nesse sentido. Mas o que você tem que fazer é investigar a vida desse cliente nesse sentido de certidões criminais. Porque se ocorrer, vamos dizer que o cara vai pagar à vista. Vai pagar à vista? Pagou, levou. E se vai fazer um compromisso de compra e venda, dá para confiar num sujeito que deve para todo mundo? Né? Mas então, é um critério pessoal, né? É um critério pessoal. Porque na realidade é o corretor que vai fazer a escolha, claro, se ele vai continuar ou não. Aí vai do seu filho, se falar aqui, não, tem um monte de coisa errada aqui, mas eu acho que o cara, nesse negócio aqui, tá tudo certo. E guardar a prova também. Porque amanhã depois você faz parte de uma investigação e fala aqui, ó, peraí, sou corretor, não tenho nada a ver com ele, ó, as certidões aqui, ó. Eu até sabia que tinha 40 processos criminais, mas eu não fiz parte do negócio, né? Só para se precaver, tá bom? Doutor, rapidamente. Um proprietário de um imóvel está vendendo seu imóvel, ele tinha uma empresa e esta empresa foi à bancarrota, tá? Abriu falência o mês passado, sei lá. E aí a única coisa que sobrou para ele foi o imóvel, então ele vendeu o imóvel para se livrar de algumas dívidas e obviamente ainda mantém algumas. 6 meses depois, então o corretor tira as certidões trabalhistas e até então, aparentemente, está tudo ok. 6 meses depois, 8 meses depois, um funcionário, ainda dentro deste prazo de 2 anos, e aí é que reside a pergunta, se os prazos continuam mesmo, dentro desse prazo de 2 anos do fato, um funcionário, então, abre um processo trabalhista, alguma coisa assim. Na verdade, não encaixa se ela foi à falência, então esquece a parte da falência, tá? Vamos supor que ele apenas demitiu o funcionário e o resto da história é a mesma. Mas aí o funcionário abre, então, um processo trabalhista e o juiz condena o
dono da empresa. Tem que pagar. Mas ele não tem dinheiro para pagar e o único bem que ele tinha na data do fato, que foi o momento da demissão deste funcionário, ele tinha o imóvel, que ele demitiu depois, que não tinha o processo trabalhista ali. Mas depois ele abriu o processo trabalhista. Bom, conclusão, o comprador perdeu, o imóvel foi sequestrado para pagar. E aí? E o corretor? Claro que esse comprador vai voar no pescoço do corretor. O que é importante em relação ao corretor? O corretor não tem como ter uma bola de cristal e adivinhar o que vai acontecer, não tem jeito. Se a gente tiver receio de fazer alguma coisa, nem o advogado trabalha. Não tem jeito, não dá para adivinhar o que vai acontecer. Pode ocorrer imprevistos, situações diferentes, e ocorre muito, a gente sabe disso, ainda mais em imóvel. Agora, o que o corretor tem que fazer, o corretor e o advogado, para se proteger em relação ao negócio, enquanto a sua responsabilidade civil, criminal, é as certidões. E a certidão daquele momento. Se dali para frente, quer um exemplo bacana e didático para a gente guardar, na locação, você tira as certidões, Serasa, SPC, você tira a certidão de protesto em cartório, ou seja, 2 anos atrás, esse cliente que você fez a intermediação numa locação, excelente cliente, tem renda, é um cliente que não tem o nome sujo no SPC, no Serasa. Passou 3 anos, o que acontece com esse sujeito, esse cliente aí, esse locatário? Fica desempregado, ele, a esposa, deixa de pagar aluguel. Aí o proprietário do imóvel, o locador, vai falar assim, não, vou processar o corretor, vou lá no CRES reclamar. Pode reclamar, vai ser tudo improcedente. Porque se você tem as provas que naquele momento que você fez o negócio, você participou no negócio, ele era um bom pagador, você não tem uma bola de cristal para saber se ele vai se transformar num mau pagador em virtude da vida, da situação econômica do país. Então, na transação imobiliária também, se você fez tudo certinho, naquele momento as certidões, todas negativas, tudo correto, apareceu um pepino depois do negócio, que foi omisso, que deveria constar numa certidão e não constou, você está tranquilo. Você fez a coisa certa, você foi prudente. O que não pode é aparecer alguma coisa e lá atrás tem uma falha sua. Quer um exemplo? Existe uma ação de cobrança, só que você não tirou a certidão de distribuição civil. Ah, vou tirar para quê? Dá trabalho. Depois de 2 anos, seu cliente perde a propriedade, porque cobraram o imóvel do vendedor, que era uma ação de cobrança. Ela já existia na época que você tirou a certidão, mas você não ficou sabendo e não orientou ninguém, por quê? Porque você não tirou a certidão. Aí sim você vai ser responsável. Olha que interessante. Então, a proteção, naquele momento, se dali para frente ele deixa de ser um bom pagador, ou aparece algo atípico que não consta nas certidões processuais, nos históricos, aí não tem o que você fazer, mas você está protegido. Houve alguma mudança em relação ao corretor de imóveis ser proibido ou mantém-se tudo igual para ele ser avaliador de imóveis? Desde que tenha o registro no CNAE, tudo direitinho. Não houve mudança nenhuma? O novo Código de Processo Civil ele só vem alterar os institutos processuais. Então, o Código Civil permanece o mesmo, a CLT, que é trabalhista e multisfera, permanece a mesma, né? A lei federal do corretor de imóveis também é a mesma. Então, a alteração foi só em relação aos procedimentos, tá bom? Nesse sentido, também gostaria de colocar algumas informações adicionais a respeito do que a colega falou. A avaliação de imóveis faz parte total e integrante das atividades de um corretor de imóveis. Inscrição no CNAI, entenda, Cadastro Nacional de Avaliação Imobiliária, é opcional, segundo o artigo 3º da Resolução 1066/2007. Opcional. Isto lhe garante o direito de requerer o selo certificador. Um selo que você adquire em 4 vias, coloca em cada uma das vias do seu PITAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, para dar a originalidade dele. Um deles você entrega ao CRES, que fica guardado, o outro fica com você, e os outros 2 você entrega ao juiz, este que lhe nomeou perito judicial, perita judicial, se for o caso, ou para o cliente final. Então, o CNAI lhe garante estar listado, elencado enquanto avaliador de imóveis no site do COFES, no site do CRES, e lhe garante o direito de adquirir o selo certificador. Sem inscrição do CNAI não tem nada disso. Contudo, fazer avaliações de imóveis, emissão de PITAM no mercado e até mesmo ser nomeado perito judicial, basta ser corretor de imóveis. Tá? Não existe obrigação de outras coisas. Né? Apenas para colocar, está tudo na resolução COFES 1066/2007, vale a pena ler, ela é simples, né, e bem completa nesse sentido. E quem gostou, bate palma.